E aí aqui a gente tem o rol de todas as modalidades de licitação, que é aquilo que a gente viu lá atrás. Então, nós temos a concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, pregão presencial e pregão eletrônico. Eu já diferenciei aqui, porque isso aqui são duas modalidades diferentes. Tá? Aqui nós temos a modalidade, aqui a gente tem o prazo, que é um item que diferencia as modalidades, e aqui a gente tem os valores, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Aqui, vocês estão vendo que na primeira linha, aqui a gente tem a dispensa. Porque a dispensa por pequeno valor é um item muito importante e é muito utilizada na administração pública. Então, a dispensa é aquele do artigo 24, inciso 1 e 2. O inciso 1 está em compras e serviços, o inciso 2 está em obras e serviços de engenharia. Se eu for fazer um contrato com a administração pública e ele ficar até 17.600, eu não preciso de fazer uma licitação. Ele entra na dispensa de licitação por pequeno valor e o administrador público pode fazer o contrato diretamente comigo, sem precisar licitar, fundamentado no artigo 24, inciso 1. Se for uma obra ou serviços de engenharia, se for até R$33.000, ele entra pelo inciso 2 do artigo 24 e também não vai precisar licitar, ok? Se eu for fazer um contrato e ele for entre 17 e 176 mil reais, e for de compras ou serviços comuns, eu vou fazer um convite, enquadra na categoria de convite, certo? O convite, ele exige um prazo de publicação de 5 dias úteis. O que significa isso? Alguém sabe? Significa o seguinte: convite é uma modalidade de licitação que eu, administrador público, convido 3 pessoas, assim, eu tenho um cadastro, por exemplo, eu preciso de cadeiras, tá? Eu sei que vocês 3 fabricam cadeiras, vocês estão no meu cadastro. Então, eu vou convidar vocês 3, eu faço uma carta convite. Nessa carta convite, eu estabeleço todas as condições que eu quero da cadeira, cor, tamanho, dimensão, características, se é almofadada, se não é almofadada, todas as características da cadeira, quantidade, né? Prazo de entrega, todas as características que eu quero da cadeira, eu coloco naquela carta convite e mando para vocês e falam: vocês 3 têm condição de me fornecer isso? Eu convido vocês para participar da licitação, na modalidade de convite, e entre a remessa da carta para vocês e vocês me entregarem a proposta de preço com o valor que vocês vão dar pelas cadeiras, eu posso pedir pelo lote ou posso pedir por preço unitário de cada cadeira, eu tenho que respeitar 5 dias úteis. Então, o prazo para vocês me apresentarem a proposta é de 5 dias úteis. Vocês me apresentam no envelope, eu abro numa sessão, eu marco uma sessão, abro todos os envelopes juntos, porque eu tenho que dar transparência para todos vocês. Eu não posso abrir o envelope dele primeiro, ver o preço dele, e depois falar para você o preço dele ganhou. Entendeu? Eu tenho que abrir os 3 juntos, na presença de vocês 3. A não ser que você não queira ir na sessão. Certo? Aí eu abro os 3 envelopes juntos, vocês 3 veem os envelopes, veem a proposta, e aí o menor preço eu falo: você ganhou, o seu preço é o menor. E aí eu compro a cadeira de você. Certo? É essa a diferença. E se for uma obra de engenharia, a mesma coisa, só que respeitados esses valores. A tomada de preço é uma modalidade que daqui para baixo é edital. Convite não é edital, é carta convite.
Dispensa não tem edital. Dispensa, eu chamo também as pessoas. Hoje em dia é dispensa eletrônica, isso é feito por convite também, hoje em dia é feito eletronicamente. Eu faço essas chamadas eletronicamente e eu abro, as propostas são colocadas em PDF numa base. Existem bases hoje que a gente consulta e bases que se colocam na internet, vocês colocam lá a proposta, isso é indicada na carta convite, e aí e isso é aberto para todo mundo na hora, e aí isso é aberto e aí é escolhido o menor preço, tanto da dispensa quanto do convite, tá? E a tomada de preço, a concorrência e os pregões são feitos editais, tá? Na tomada de preço, é feito um edital e entre a publicação e a apresentação da proposta são 15 dias corridos e o valor da licitação tem que estar entre 176 e 1.400.000. E para obras de engenharia, entre 330 mil e 3.300.000. A concorrência são 30 dias corridos para acima de 1.400.000 e acima de 3.300.000. A concorrência, gente, são obras mais complexas, objetos mais complexos, ou pelo preço vocês já veem. A tomada de preço, ela se diferencia da concorrência, porque na tomada de preço ela é feita com pessoas que já são cadastradas da administração pública. Então, eu já conheço os fornecedores, porque eles já me forneceram de alguma forma algum dia, e eu tenho aqueles cadastros como fornecedores lá. A concorrência, ela é feita para qualquer pessoa. O edital é publicado em jornais de grande circulação e quem for fornecedor e estiver interessado e tiver condições de prestar o serviço, venha. Tá? Essa é a diferença das duas modalidades. Esse é para cadastrado e esse é para qualquer um. Nessas duas modalidades que são para gente que são cadastradas, existe a possibilidade de interessados também vir, mas eles têm que se cadastrar. Existem prazos na lei que permite que os interessados nessas duas modalidades que não sejam cadastrados venham e se cadastrem. Isso fica descrito no edital e na carta convite, a possibilidade deles virem e se cadastrarem, tá? O pregão, tanto na forma eletrônica quanto na forma presencial, é uma concorrência um pouco mais veloz. Feito um edital, joga-se na praça, ele permite em 8 dias, só por aqui vocês já imaginam que ele é bem rápido, ele não tem, vocês percebam aqui que não há limitação de valor, é para compras e serviços de qualquer natureza, de bens comuns, mas sem limitação de valor. Então, aqui se ficar mais de 3.300.000 aqui, não tem problema, ok? Só não pode ser serviços de engenharia, eu já falei para vocês isso, né? Mas se for aqui, não tem problema o valor, não tem limitação de valor. Ele só tem 8 dias úteis entre a data da publicação e a apresentação das propostas. O pregão eletrônico hoje, numa daquelas legislações do município que eu mostrei para vocês lá atrás, está instituído que o pregão no município de São Paulo, preferencialmente, será na modalidade eletrônica, porque é mais rápido. Ele tem como característica a inversão de fases, muito embora no estado de São Paulo, para a concorrência, as outras modalidades também haja inversão de fases. O que significa isso? Vou explicar. Você tem que apresentar as propostas com envelopes. Você primeiro apresenta envelopes de habilitação, com a documentação necessária. A lei exige que você comprove habilitação jurídica, capacitação econômico-financeira, e com tudo isso a fraude, hein? Então, capacitação jurídico-financeira, habilitação jurídica, vocês têm que apresentar a habilitação técnica, que o edital pedir, e você tem que apresentar as certidões
de quitação de dívidas com a administração pública federal, municipal e estadual, para poder se habilitar. Você abre essa documentação numa sessão, verifica se tudo isso está correto. Se tudo estiver correto, você habilita as empresas. Isso é uma fase de julgamento, habilita, publica, diz que elas estão aptas a participar do processo e marca uma outra sessão. E abre os envelopes de preço. Aí, na outra sessão, você abre os envelopes de preço e aí você julga qual é o menor preço. E aí ganha quem for habilitada e tiver o menor preço. Se na fase de habilitação ela não tiver os documentos corretos, ela é desclassificada, ela nem participa da fase de preço, certo? Essa é a ordem da licitação. E aí, no pregão, é o contrário. Se abre o preço, quem estiver em primeiro lugar, quem for o melhor preço, já abre-se a habilitação. Se ele estiver habilitado, acabou, encerrou o processo. Ele é classificado e encerra-se o processo. Por isso que ele é mais rápido. Se ele não estiver habilitado, aí se chama o segundo colocado. E assim sucessivamente até achar um habilitado. Ok? Mas você vê que é bem mais ágil. E não tem esse monte de sessão, é tudo feito numa sessão só. Seja presencial, seja eletrônica. Como é feito isso? A eletrônica, ela é feita num sisteminha que parece um chatzinho. Vocês lembram dos chats antigos que a gente ficava num bate-papo? É um WhatsApp antigo. No pregão eletrônico é dado o lance. Então, por exemplo, o edital especifica que o lance vai começar em 10. Aí o edital especifica que você pode dar um lance de R$1. Aí o segundo lance vai ser 9, 8, 7... Né? Ou, sei lá, o cara vem e já dá um lance de 6, já ganha de cara. Então, assim, os primeiros, sei lá, 10 minutos, o edital estipula isso também. Ele fala, os primeiros 10 minutos, vocês podem dar lances. E os próximos 5 minutos vão ser randômicos. O que é um randômico? Randômico é aleatório, o sistema que dá. Então, digamos que o sistema vai dar... Ele pode fazer 5 minutos randômicos e o sistema dá 5 segundos randômico. Quem deu o último lance ganha. Ele vai decrescendo. Ele vai decrescendo. Só que ele tem um momento que, assim, por vontade, dá 7, outro dá 6, outro dá 5, outro dá 3, entendeu? Só que no período randômico, você tem que dar 3, 2, 1, porque uma hora o sistema vai parar. E aí você não vai saber quando o sistema vai parar. Se você não deu o seu lance e o outro deu, o outro ganha na hora que o sistema parar. Porque é aleatório. O sistema vai parar uma hora, você sabe que ele vai parar em 5 minutos. Ele tem só 5 minutos. Então parou, morreu, acabou, ganhou o outro, se você não deu o seu lance, entendeu? Esse é o aleatório da coisa, porque senão ia ficar naquela lenga-lenga, ninguém ia saber, entendeu? Então é essa a diferença do eletrônico e do presencial. No presencial não, cada um vai dando lance ao vivo e o pregoeiro é que vai marcando ali, até que chega uma hora que a pessoa fala, desisto, abaixo desse preço não dou lance mais. Tá? Então, a diferença só é essa. Qualquer modalidade, por exemplo, se você tem uma licitação de 176 mil, você pode fazer convite, ou pode fazer tomada de preço ou concorrência. O que você não pode é o contrário. Você não pode ter uma licitação de 178 e querer fazer uma de convite. Você sempre pode fazer a maior no lugar da menor, mas nunca menor no lugar da maior. Você não pode fracionar. Por exemplo, você não pode fazer 3 de... Quanto que é? Você não pode fazer 2, dividir isso aqui por 2 e fazer 2 de convite. Mas você pode fazer
uma de 178 mil ou 176 mil de tomada de preço, ou uma de concorrência. A maior você sempre pode fazer, você não pode fazer a menor. Entendeu? Você pode fazer concorrência, você pode fazer em qualquer uma delas. A escolha é sua, a escolha é do gestor. O gestor escolhe qual a modalidade que ele quer. É óbvio que ele escolhe sempre a que é mais rápida. Hoje em dia todo mundo escolhe pregão, eletrônico. Muito difícil escolher outra. Raro.